Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e que o Senhor abençoe grandemente a vocês. Hoje nós vamos compartilhar rapidamente a nossa segunda mensagem da nossa série Ele é o Senhor, tendo por base sempre o capítulo 43 do livro do profeta Isaías. Semana passada, ou no último vídeo que nós postamos, nós falamos a respeito do Senhor Criador. E hoje nós vamos falar a respeito do Senhor presente, o Deus presente. Quero tomar por base então Isaías capítulo 43, versículo de número 2, onde lá está dizendo assim: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Querido, eu quero compartilhar com você algumas situações da palavra de Deus em que pessoas tiveram a grande experiência e provaram que Deus estava com elas. Eu sei que de repente você pode estar pensando, mas Deus está comigo, Deus está com todas as pessoas. Se nós analisarmos à luz da Bíblia, nós vamos encontrar textos que mostram que isso não é verdade. Mas eu quero incentivar você com esta mensagem a buscar a Deus, a buscar ao Senhor, a encontrá-lo, porque Ele diz que aquele que busca, vai encontrar. Ele diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então o Senhor quer relacionamento com você. E se Ele quer relacionamento com você, Ele não quer ser um Deus ausente, Ele quer ser um Deus presente. Então o que eu quero compartilhar com você que diz respeito a isso. Ok? Então vamos lá. Isaías 43, versículo 2 apresenta aqui para nós uma situação de medo, de pânico, de terror, uma situação de perigo. Uma situação onde o profeta está sendo a boca de Deus para levar uma mensagem para o Israel de Deus, o povo de Deus, onde vai dizer: se esse povo passasse pelas águas, pelos rios, ou até mesmo pelo fogo, eles não seriam submersos pelas águas e sequer queimados pelo fogo. E Deus fala a razão disso. Deus está dizendo assim, nesse mesmo versículo 2 de Isaías 43, eu serei contigo. Queridos, olha que palavra tremenda. Você está ouvindo neste momento Deus falar que se você confiar nele, se você receber a palavra dele, você crer nele, você pode passar por qualquer situação conflituosa, qualquer situação de perigo. Ele está garantindo: eu serei com você. E a Bíblia vai apresentar, meus queridos, algumas situações em que nós vamos ver homens, servos de Deus, passando por situações muito difíceis, mas Deus estava lá com eles. Você conhece a história de Daniel, onde por fidelidade, por amor ao Senhor, ele não cometeu crime algum, ele estava orando ao Senhor. Como havia um decreto de que nenhuma pessoa durante um determinado período de tempo deveria fazer oração a qualquer Deus que fosse, a qualquer divindade, viram Daniel orando, e a pena para isso, qual era a punição? Lançar tal pessoa na cova dos leões. Assim fizeram então, assim o rei Dario mandou fazer. Daniel foi então lançado na cova dos leões. No dia seguinte, quando chega lá o rei Dario, vai dar uma olhada naquela situação toda e olha, meus queridos, o que é que a Bíblia vai registrar a respeito deste acontecimento em Daniel, capítulo 6, versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Uai, mas o homem tinha sido lançado na cova dos leões. Um homem dentro de uma jaula, de uma cova, uma caverna, qualquer lugar, junto com o leão, ele é presa fácil. Mas a Bíblia está mostrando que não aconteceu nada com Daniel. Sabe por quê, queridos? Porque Deus estava ali. Você pode estar andando diariamente no meio dos leões. Você pode estar enfrentando situações na sua vida que representam essa cova de leões. Mas eu quero incentivar você. Busque a Deus. Porque se você buscar a Deus, e o texto está falando aqui que ele foi salvo, porque ele creu em Deus. Se você buscar a Deus, confiar nele, tiver esperança, crer no Senhor, Deus vai te dar o livramento. Amém? Outra situação, meus irmãos, interessante que eu acho a respeito disso, é quando a Bíblia menciona que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, por não quererem obedecer ao rei, eles não foram rebeldes contra a autoridade do rei Nabucodonosor. É porque o rei, na sua loucura, na sua tolice, o que ele fez? Mandou construir uma estátua e as pessoas deveriam adorar aquela estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não, nós vamos adorar o Senhor.
Qual era a punição para quem não adorasse a estátua, para quem não obedecesse ao rei? Ser lançado na fornalha de fogo ardente, aquecido 7 vezes mais, pois eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente. Sabe o que aconteceu? Deus livrou eles daquele lugar. A Bíblia registra também no livro de Daniel, no capítulo de número 3, versos 24 e 25, eles foram lançados na fornalha de fogo. O fogo era para ter consumido aqueles homens. E quando o rei vai olhar para ver o que tinha acontecido, penso eu que o rei estava esperando ver ali os gritos, ouvir os gritos e ver ali eles sendo queimados. Mas o texto registra o seguinte: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Era Jesus quem estava ali. Ele é o 4º homem da fornalha. Querido, isso é interessante demais. Eles viveram uma situação em que preferiram obedecer a Deus, e muitas vezes obedecer a Deus vai trazer como consequência a oposição humana, a perseguição das pessoas que se opõem de fato a Deus e a palavra de Deus. Mas não tenha medo de ser fiel, não tenha medo de ser obediente a Deus, porque o mesmo Deus que tirou Daniel e poupou Daniel lá na cova dos leões, que salvou a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes mais, é o Deus que cuida de você, mesmo que você passe pelo fogo, independente da tempestade que você enfrenta, do problema, da turbulência, da calamidade que está a sua vida. Deus é presente. O texto bíblico diz: você pode passar pelas águas, você pode passar pelos rios, você pode passar pelo fogo, nada vai te acontecer, porque eu serei contigo, disse o Senhor através do profeta Isaías. E não termina aí. Paulo e Silas na prisão foram libertos também. A Bíblia diz que eles foram lançados na prisão por pregarem o Evangelho e por serem fiéis ao Senhor. Lá estão aqueles homens então encarcerados agora. Reclamaram? Não. Começaram a murmurar, questionar: por que nós viemos para cá, Deus? Por que o Senhor nos permitiu, se o Senhor é tão poderoso? Não, eles não fizeram isso. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ao invés de fazerem qualquer outro lamento, estavam orando e estavam cantando louvores ao Senhor. Até que por volta da meia-noite, Atos 16, versículo 26, diz o que aconteceu. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você pode estar vivendo aprisionado, mas Deus entra na prisão com você. Sabe por quê? Paulo e Silas não questionaram, queridos. Porque Deus não os livrou ele, porque Deus não poupou eles da prisão. Sequer olharam para Deus e falaram: Deus, agora resolve aí, porque foi o Senhor que nos disse para pregar, nós obedecemos e viemos parar aqui por sua causa, resolve isso aí para nós. Não fizeram isso não. Só que Deus sabia, queridos, que eles tinham ido parar naquele lugar por causa do amor a Ele. Então Deus não os abandonou, Deus não fugiu deles, Deus não virou as costas para eles. Não, Deus estava naquela prisão. E quando eles começaram a louvar, quando eles começaram a clamar ao Senhor em oração, a Bíblia diz que Deus libertou eles. Está aí um caminho bem interessante para você. Não o caminho da murmuração, não o caminho da reclamação, do lamento, mas não o caminho de ficar buscando justificativas, explicações para as coisas, mas o caminho da fé, do louvor, da oração, da esperança e da confiança em Deus. E o socorro virá de um Deus que é presente. Ele é o Senhor, Ele é o Deus presente. A Bíblia diz em em Salmos 46, versículo 1, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Não é um socorro ausente ou presente em algumas circunstâncias. Ele é o socorro bem presente. O próprio nome de Jesus, quando anunciado pelo anjo, disse: o seu nome será Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus está comigo, Deus está com você. Se temermos a Ele, Ele não vai nos abandonar, porque Ele é Deus presente. Que essa palavra, querido, fique guardada no seu coração, que você possa confiar nela, independente da situação que você está vivendo. Creia no poder de Deus, creia no amor de Deus, creia que Deus é tremendo e todo-poderoso
e que Ele pode mudar qualquer quadro, porque Deus é Deus de impossíveis. Ele é o Senhor, Ele é o Criador, mas Ele também é o Senhor presente na vida dos seus. Que Deus te abençoe.